Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Rafael, bem-vindos aí a mais um vídeo Segredos da Escrita. Hoje eu vou falar sobre aquela polêmica do Arondir, né? O elfo negro apresentado aí em Anéis do Poder. Bom, então, resumidamente, né, não vou tentar não estender muito, é possível ter um elfo negro dentro da obra de Tolkien? A resposta é sim. E também é possível que a série ela só está trazendo mais um jeito daquelas ideologias de progressistas lá nos Estados Unidos de esquerda? Sim, tá? As duas coisas são extremamente possíveis, tá? Mas vamos falar da primeira. Então, a obra de Tolkien, na obra de Tolkien havia elfos negros? Bom, é uma possibilidade, e bem grande, de haver elfos negros na obra de Tolkien. Eu quero dizer assim, não tem nenhum elfo citado como de pele escura, mas sim, era possível, segundo a obra de Tolkien, ter. Por quê? Bom, quando a gente está em O Senhor dos Anéis, tudo o que acontece lá é nas Terras do Oeste. Mas também existem as Terras do Leste e as Terras do Sul. As Terras do Leste é onde está acontecendo lá os eventos dos Anéis de Poder. E as Terras do Sul, elas são uma terra onde um povo chamado Haradrim, é só os nomes que eu tenho que ver aqui porque são um pouco mais complicados, né? Mas os Haradrins, eles moram na terra de Harad. E eles são citados como um povo de pele escura. Se você não está lembrado dos Haradrins, talvez você lembre dos Mamukil ou os Olifantes, aqueles elefantes enormes que levavam enormes estruturas nas suas costas, que aparecem nos filmes, né? Esses aí, eles são os Mumakils, ou os Olifantes, né? Aqueles elefantes gigantes. E eles também vêm das terras do sul. E o povo da Terra do Sul ele tem pele escura. Então existiam sim gente de pele escura nas obras do Tolkien. No caso, esses Haradrim são seres humanos, né? Eles são um povo de Harad. Então, por isso, Haradrim. Mas eles são seres humanos. Bom, e o que acontece? Mas também é muito comum na obra do Tolkien, ele cita, né, que existem pessoas que elas são... existem uniões de raças, né? Como aconteceu lá entre o Aragorn e a Galadriel, lá em Senhor dos Anéis. Então, sim, era possível você ter casamentos, né, uniões entre homens e elfos e anões. A gente viu um amor entre elfos e anões lá em O Hobbit, né? Então, a gente tem essa união sendo possível. Então, sim, era possível que sim, algum desses Haradrim casasse com um anão e tivesse um anão negro como filho, ou então um elfo negro como filho. Então, não é nenhum problema na obra de Tolkien você ter elfos e anões negros, né? O pessoal também estava falando dos anões negros lá na obra de Tolkien, né? Mas, enfim, então, assim, desculpa, nos Anéis do Poder. Anéis do Poder não é a obra de Tolkien, né? Foi inspirado, mas não foi escrito por Tolkien. Bom, então sim, é possível sim ter pessoas de pele escura na obra do Tolkien, tanto que existem humanos de pele escura, e como pode haver casamentos, né, e uniões de fato entre várias raças diferentes, então sim, os filhos dessas raças elas seriam, poderiam ter pele escura. E uma coisa que eu queria citar também é que os filmes eles não exatamente adaptam isso, mas existe elfos chamados de elfos negros, mas isso é um título dado a eles, tá? Os elfos que eles nunca viram as árvores de Valinor, eles são chamados de elfos negros. As árvores de Valinor são a Teperium, que é uma árvore prateada, e a Laurelin, que é uma árvore dourada. Elas são árvores sagradas que estão nas terras de Valinor. Os elfos que jamais viram essas árvores, jamais viram a luz dessas árvores, são chamados de elfos negros. Não porque eles tenham pele negra, mas eles são chamados de elfos negros. É um título. E vamos dizer assim, o maior elfo negro, né, que existiu, né, não pela pele, tá, gente, mas pelo título de elfo negro, foi o Eow. Eow foi um elfo negro que ele achou um metal que proveio de um meteoro e ele forjou duas espadas poderosíssimas, né? Alguns até consideram uma dessas espadas, que teve muitas citações sobre ela, como uma das armas mais poderosas lá da franquia, das histórias do Tolkien. Mas isso seria um assunto para um outro vídeo.
Mas o que acontece? Esse El, ele recebeu o título de Elfo Negro. E ele não era muito bom, né? Ele era bem caótico. Os elfos negros, eles têm uma tendência... O elfo com o título de Elfo Negro, ele tem uma tendência um pouco mais caótica, um pouco mais voltada para a escuridão. Então, isso está citado no livro de Silmarillion. Esses nomes são bem esquisitos, né? Bem diferentes, mas vamos lá. Então é isso. Então, assim, então, como eu acabei de citar, é possível, sim, pelo povo de Haradrim, que existiam pessoas negras, né? Homens negros, literalmente homens, humanos negros. Então, com o casamento, sim, era possível que, esses homens casando, saíssem, sim, seus filhos como elfos negros, ou anões negros, ou outros tipos de raça que fossem possíveis fazer esse tipo de cruzamento, né? Então é isso. Não é... Então, pela obra de Tolkien, assim, é possível você ter pessoas de pele escura e outras raças de pele escura também, baseado no que o próprio Tolkien escreveu. Porém, quando se fala elfo negro, o Tolkien, né, não está se referindo à pele, sim ao título dos elfos. Os elfos, eles podem ter pele branca e ser chamados de elfos negros devido a eles nunca terem visto as luzes das árvores que estão lá em Valinor. Então, esses seriam elfos que eles são elfos mais caóticos, que não é o caso do Arondir. Ele é um elfo, ele só tem a pele escura mesmo, mas ele não é um elfo de título de elfo negro, dentro da obra do Tolkien, tá? Então, sim, é possível. E o que eu tinha falado assim, mas também é possível que fosse alguma questão de ideologia, né, que eles puseram lá elfos negros, anões negros, também, tá, gente? A gente vê muito, assim, pelo menos se você assiste Netflix ou assiste streaming de forma geral, você já deve ter visto aí que as séries, elas estão recheadas com isso, né, com essas, vamos dizer, pautas mais esquerdistas, mais progressistas em si, né? Às vezes umas muito na cara ou propriamente voltadas para esse público, ou então outras que têm alguns poucos detalhes, né, sobre isso. Então algumas obras têm um beijo gay, ou tem papéis protagonistas mais voltados às pautas em si, né? O que eu acho problemático nisso é porque o problema que eu vejo é a questão da criatividade nesse caso, porque quando você tem uma história com um personagem com determinada sexualidade, ou porque o gênero é feminino, né, eles fazem muito igual. Então, costuma que as mulheres, elas estão assim, voltadas nessas séries para esses gêneros, elas são muito masculinizadas, eu acho muito masculinizadas. E a gente, se você for estudar um pouquinho em política, né, como aquele movimento negro lá nos Estados Unidos, as mulheres negras lá incentivavam umas às outras a serem femininas, a se portar bem, a se vestir bem, a serem bem educadas, né? E quando a gente vê alguma coisa relacionada, vamos dizer assim, mais ao feminismo, mais à ideologia de gênero, eu estou falando assim de uma maneira mais genérica, tá, pessoal? Às vezes você tem só uma figura feminina mais masculinizada e homens sendo idiotas ou coisa assim, o que eu acho que é realmente terrível, né? Assim, eu falo em relação à imagem da mulher, porque se a gente for notar como as coisas estão sendo trabalhadas nessa série, é o seguinte: é requisito que só vai existir uma mulher poderosa se o homem for fraco e incompetente, é isso. E fica bem, eu acho bem estranho isso, né? Nada contra quem tem a ideologia, mas em relação a séries e livros, eu acho bem estranho, né, que, vamos dizer, para existir uma mulher protagonista competente e poderosa em si, ela tem que existir homens que sejam burros ou incompetentes mesmo. Então, assim, obras que têm enorme diminuição de poder quando é super-heróis e tal. Então eu acho que eu acho bem estranho, né? Na verdade, teria que ser o contrário. A mulher, ela em si, né? A mulher, vamos dizer assim, empoderada, como gostam de falar, ela teria que ser uma mulher mais voltada, uma mulher mais competente, ela teria que ser forte em si, não forte de ser forte como um homem ou de modo mais masculino, mas ser forte como uma verdadeira mulher. Eu digo assim, a verdadeira mulher é aquela mulher que ela não é infantizada, né? Ela é mais forte em si, ela tem a força interna, né? Eu vejo sim uma mulher verdadeira mesmo, entre aspas, né, que eu estou falando isso, mas a mulher verdadeiramente forte é a mulher que ela tem uma força interior muito grande. Não é exterior, não é superpoderes,
E isso não é enfatizado, né, nessas séries, então eu acho uma falta de criatividade. Então acaba sendo o mesmo do mesmo. Então mulheres estão sendo poderosas desde que os homens eles sejam fracos e burros. Sobre negros assim, e etc., não há nenhum problema, na verdade. Eu acho até estranho quando você não tem uma série que não há atores negros. Eu acho bem esquisito. O grande problema assim, que eu vejo na ideologia em si, que ela é pregada, é igual eu falei, acabei de falar, essa falta da criatividade mesmo, né? Então, a gente tem que ter, de fato, assim, não, é um personagem negro, mas ele tem que ser importante. Foi o que eu vi, por exemplo, na série Star Trek, né? Que havia um personagem negro, ele era um cadete, né? Eu não me lembro, foi a última que foi feita de 2018, 2012, essa série. E tinha um cadete que ele era um cadete negro e ele era bem competente, ele era o piloto. Então, muito da sobrevivência da própria nave, dos próprios tripulantes, dependiam desse piloto. Então, eu achava muito bacana o modo como era feito. Ele era um personagem muito bem construído. Sobre personagens homossexuais e tal. Bom, eu não vou falar muito sobre isso, mas o personagem homossexual... Eu vi uma história bacana, né? Eu não fico vendo muita coisa LGBT. Essa não era exatamente LGBT, era o personagem em si chamado Clube da Meia-Noite, lá da Netflix. Eu não gostei tanto da série, mas um dos personagens ele era negro e era homossexual. E cada personagem contava nos episódios, eles tinham um personagem principal que contava alguma história. E por isso que era o Clube da Meia-Noite, era um clube de histórias, né? Fora outras coisas que acontecia. Mas ele fez esse personagem, né? Ele fez uma história muito bacana de um amor homossexual que foi voltado ao auto-sacrifício, a ver que o outro ele tinha muita possibilidade, então ele preferiu, o personagem nessa história, preferiu a morte para que o seu amor viesse a ser um grande homem, né? Então eu achei muito bacana, né? Assim, a série em si eu não achei muito boa, mas essa história foi muito bacana, foi muito emotiva. Então quando a gente vê algo do tipo, que ela é voltada realmente para a criatividade, para um real fortalecimento, vamos dizer, dessa identidade, é bem bacana. Eu não sou homossexual, mas eu adorei essa história em si, né? Mas assim, é isso que acontece. E essa história não tem um beijo gay, não tem aquela coisa que não tem um sexo em si, não chama atenção para essas coisas. É uma história voltada para o amor mesmo. É bem interessante. Bom, não vou me alongar muito, era isso que eu queria falar, né? Então, sim, existe, assim, do meu ponto de vista, Tolkien, sim, ele fez uma obra que voltaria, sim, era possível, sim, existir elfos negros, anões negros, até outras raças negras também, dentro da obra dele, né? E também eu vejo, é muito comum, né? Geralmente, acho que praticamente todas os filmes e streamings têm alguma parcela da ideologia progressista também, da ideologia de esquerda aqui no Brasil, né? Então, sim, as duas coisas são bem possíveis, mas, né, voltado para o Tolkien, sim, era possível que houvesse um elfo negro. Bom, gente, é isso que eu queria falar e até uma próxima. Não deixa de deixar seu joinha, se inscreve no canal aí e no demais aí, se quiser colocar algum comentário, eu vou adorar ler. Até mais.